Bora, Fábio, você vai fazer sobre... Ok. Eu vou começar com a apresentação aqui. Perfeito. Para dizer com a tela. Eu vou começar com a apresentação aqui. Perfeito. Para dizer com a tela. Certo. Gente, como nós fizemos no Yom Teruah e no Yom Kippur, hoje nós vamos falar sobre como que essa festa caracteriza Yeshua. Como Yeshua significa essa, mais do que falar que a festa aponta para Yeshua, porque todas as festas bíblicas apontam para Yeshua. Todas as festas bíblicas apontam para Yeshua. Momento... Eu começo. Eu vou pedir pro senhor começar, tá? Sem problema. Agora foi. Perdão. Recomeço, Rafa? Por favor, pode ir. Joia. Então, gente, recomeçando aqui, tá? Tivemos um pequeno problema com o som. Eu vou trazer hoje a mensagem de como nós enxergamos Yeshua na festa de Sukkot, na festa das cabanas, tá? Todas as festas apontam para Yeshua. Cada festa, a vida de Yeshua, a obra de Yeshua, o ministério de Yeshua, é caracterizado em cada uma das festas. Tá? Então, mais do que dizer que as festas apontam para ele, a vida dele, o que ele fez, é representado em cada festa. Tá? No Pesach, no Shavuot, no Yom Teruah, no Yom Kippur. E agora nós vamos falar onde nós enxergamos Yeshua nessa festa. Como que a obra dele aparece nessa festa. Tá? Nas últimas 2 semanas falamos sobre Yom Teruah e Yom Kippur. Se você não viu, por favor, dá uma olhada. Hoje vamos focar especificamente na festa das cabanas. E como que Yeshua se mostra nessa festa das cabanas? Como nós conseguimos enxergá-lo de forma tão clara e tão íntima nessa festa na festa das cabanas, tá? Uma curiosidade que não é o nosso tema central, eu vou falar de 3 tópicos, tá? Yeshua nasceu durante Sukkot. Então, a Bíblia não relata a data de nascimento de ninguém, nem de Abraão, nem de Moisés, nem de Salomão, nem de Davi, nem de Yeshua e nem de qualquer outro mestre, tá? Não tô querendo comparar os outros com Yeshua, não é isso. Mas a Bíblia não relata a data de nascimento de ninguém. Porém, Yeshua não veio ao mundo numa data aleatória. Tá? Ele veio ao mundo numa data escolhida por ele para representar alguma coisa. E nós vamos ver nos próximos slides que essa data foi durante a festa de Sukkot e que isso sim representa muita coisa. Nós vamos analisar um ensinamento de Yeshua que está lá em Yohanan, João, que ele declarou durante a festa de Yeshua. Vamos entender também como que a festa das cabanas representa o reino messiânico, no qual Yeshua habitará com o seu povo. Então, sobre o último tópico aqui, eu vou falar apenas uma forma introdutória, que ele vai trazer com mais detalhes depois, tá? Então, é possível nós determinarmos, como é que é possível nós determinarmos a data do nascimento de Yeshua, né? Nós temos um relato, né, dos evangelhos a respeito de João Batista e a respeito de seu pai, Zacaria, que era um sacerdote. Então, através desses pequenos relatos, nós podemos chegar à festa de Sukkot, tá? Eu não vou falar com todos os detalhes, mas só para te garantir que ele nasceu no Sukkot, essas são as evidências. O pai de João Batista, que era um sacerdote, Zacaria,
da divisão de Abijá. Tá? Isso está em Lucas 1,15. Então, havia 24 turnos de serviço no templo para cada divisão. Isso está em 1 Crônicas 24. Sendo o de Abijá o 8º turno. Tá? O início dos turnos acontecia no mês de Nissan. Nas festas, todos os sacerdotes serviam, porque nas festas era muito trabalho. Então, em Pesach, em Shavuot, no Sukkot, tudo aquilo que envolvia serviço no tabernáculo, inclusive em Yom Teruah, todos os sacerdotes serviam. O início dos turnos acontece, tudo bem, contando 9 semanas a partir de Nissan, chegamos a junho, mês em que Elisheva engravida e Zacarias fica mudo, ao ser visitado por um anjo enquanto acendia o incenso. Então, ele como sacerdote, Zacarias, ele tinha a função de acender o incenso naquele dia. Então, a tarefa que foi dada para ele era acender o incenso. Naquele momento, ele foi visitado por um anjo. Ele ficou mudo porque ele não acreditou que pudesse ser pai. Ok? 6 meses depois daquilo, acontece a concepção de Yeshua, porque João Batista, ele é 6 meses mais velho do que Yeshua. Então, 6 meses depois dessa data, existe a concepção, não estou falando de nascimento, a concepção de Yeshua, que seria em dezembro. E seu nascimento, por volta de setembro. Tá? Então, fazendo alguns cálculos um pouco mais detalhados, nós não vamos entrar nisso agora, é possível a gente estabelecer que ele nasceu durante a festa de Sukkot. Tá? Daquele ano, ele nasceu durante a festa de Sukkot. Isso não é por acaso, ok? Isso tem um significado espiritual muito forte, e essa festa aponta para o ministério dele de uma forma fortíssima, ok? Sukkot, a festa das cabanas, ou, em algumas traduções, festa dos tabernáculos. A palavra Sukkot, ela quer dizer, em hebraico, cabana ou tenda, ok? Algumas traduções em português usam tabernáculos, mas a gente não pode confundir com o... não quer dizer que a festa ocorre no tabernáculo ou no Mishkan, ok? É uma festa onde cada um tem a sua Sukkot, cada família tem a sua Sukkah, perdão. Cada família tem a sua Sukkah. Olha o que diz Yohan 1,14, falando sobre Yeshua. A palavra tornou-se carne e essa palavra em grego aqui significa tabernáculo. Eu não sei nem se existe essa palavra em português, eu estou aportuguesando essa palavra. Significa estendeu o seu tabernáculo entre nós. Habitou, mas não só habitou. Ele habitou no sentido de ser um tabernáculo móvel, ser uma representação de um tabernáculo divino. E Yohanan diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Apocalipse 7,15, diz assim, por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono, Yeshua, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A mesma palavra em grego. Tá? Então, a mesma palavra em grego que Yohanan usou para dizer que Yeshua habitou sobre nós, é a mesma palavra que o mesmo João usou em Apocalipse para dizer que Yeshua, a partir do seu trono, estende o seu tabernáculo sobre nós. Tá? Então, de onde vem tudo isso? Por que Yohanan usou esta palavra? Por que esta palavra de estender o seu tabernáculo? Se você olhar em qualquer lexicon de grego, você vai ver que esse estendeu o tabernáculo aparece também em outros lugares, tá? No sentido de habitar, ser como um tabernáculo. Eu não quis colocar todos aqui para não ficar muito cansativo, mas o site do Bible Hub, por exemplo, é um exemplo que explica o significado em grego dessa palavra, em todos os detalhes, ok? Em Êxodo 25:9, na Bíblia cristã, é o verso 8, não é o verso 9, Deus dá ordem para Moisés, para que Moisés dê ordem para o povo construir um tabernáculo. Então, o que ele diz? E me farão um santuário, para que eu possa habitar. Tá? Shahanti. Verbo shahan. Habitar. Quer dizer, Deus não podia... Por que Deus escolheu, por que Deus precisou, vamos dizer assim, de um santuário? Por que ele precisou de um tabernáculo para habitar no meio do povo? Porque havia pecado. E Deus não pode habitar de forma plena. A Shekinah, o que havia no tabernáculo, não é somente a presença de Deus.
O Espírito de Deus está no universo inteiro. Independente de ter pecado ou não ter pecado, o Espírito Santo habita no universo inteiro. O universo foi criado a partir de Deus. Okay? Então, o universo não é maior do que Deus. Deus é maior que o universo. O universo foi criado a partir dele. Só que a questão é que a Shekhinah, aquela glória de Deus, aquela manifestação visível de Deus, tá? Que acontecia como nuvem, como fogo, aquela manifestação gloriosa não poderia existir no meio do pecado. Apesar do Espírito Santo de Deus habitar em todos os lugares, inclusive no inferno, tá? O inferno não está ainda, não iniciou suas atividades, mas o Espírito de Deus está lá também e estará lá no futuro. Não existe um milímetro desse universo onde o Espírito de Deus não esteja. Mas o que habitava no tabernáculo ali era a Shekhinah. E claro que enquanto a Shekhinah se manifestava no tabernáculo, Deus continuava sendo o mesmo Deus, o Espírito Santo continuava preenchendo todo o universo e além do universo, que a gente não conhece, ok? Por isso que Deus ordenou que Israel construísse um tabernáculo para habitar, para que a sua glória, a sua Shekhinah, pudesse habitar no meio do pecado, ok? E o tabernáculo em hebraico Mishkan, que vem do verbo shahan, que é o quê? Habitar. Então, o tabernáculo nada mais é do que a glória de Deus habitando no meio do seu povo. A glória de Deus, a presença manifesta, aquela presença gloriosa, aquela presença que indiscutível, indubitável, habita no meio do povo, ok? Então, Yeshua foi o tabernáculo que habitou entre nós, trazendo expiação pelos nossos pecados, assim como a expiação temporária era feita no Mishkan. Então, todos aqueles sacrifícios no Mishkan apontavam para o perfeito sacrifício de Yeshua, traziam expiação temporária, a prova de que a expiação era temporária e que ela tinha que ser feita constantemente, Yom Kippur era feito todo o ano, porém, Yeshua veio e trouxe uma expiação definitiva e perfeita. Também no tabernáculo, o que nós vimos que o Zacarias, o pai de João Batista, fez, o incenso lá naquele altar dourado, ele significava intercessão. Então, Yeshua, durante aqui, ele também praticou e continua praticando intercessão por nós. Não só a expiação pelos pecados, mas a intercessão por nós. Então, ele foi o tabernáculo, enquanto ele caminhou em nosso meio, no curto ministério dele, ele trouxe a glória de Deus, tá? De uma maneira móvel por onde ele passou. Assim como o tabernáculo trouxe por onde ele passou nos 40 anos no deserto e depois no primeiro templo também, ok? Oi? E, Rafa, eu não coloquei isso aqui na apresentação, tá, joia? Então, olha o que diz o profeta Zacarias, tá? O profeta Zacarias, que fala sobre a festa do Sukkot, da época messiânica, da época futura. O que ele diz? Zacarias 14, 16. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Isso aqui é após o julgamento. A festa das cabanas aqui representa o milênio messiânico, no qual Yeshua habitará com seu povo após o julgamento. Trata-se de um período de 7 dias, representando um período completo. 7 na Bíblia significa um período completo. Nós temos várias aparições do número 7 e do número 49, o que significa 7 significa um período completo. A festa, ou oitavo dia, então, no oitavo dia, faz parte da festa de Sukkot, mas é uma celebração um pouco diferente. Então, o mandamento de Sukkot é que o povo habite em cabanas durante 7 dias, e no oitavo dia haverá uma reunião especial chamada Shmini Atzeret. Significa reunião do oitavo dia, ou assembleia do oitavo. Tá? O que significa esse número 8? Um recomeço, o recomeço da eternidade. Então, logo após o fim da festa de Sukkot, esse Shmini Atzeret significa a eternidade, quando novos céus e novas terras, novos céus e nova terra serão criados, tá? Conforme diz Isaías e também Apocalipse.
O conceito de criação de novos céus e nova terra não é um conceito único do Novo Testamento. Eu uso o Novo Testamento aqui apenas como fins didáticos, tá? Não existe uma parte da Bíblia que sobrepôs a outra. Então, esse conceito não foi trazido pela primeira vez por Yohanan em Apocalipse, ele já havia sido estabelecido por Yeshayahu, Isaías, em 65:17, ok? Novos céus e novas terras, que seriam o quê? A eternidade. O que aconteceria após, o que vai acontecer, melhor dizendo, após o reino messiânico, é o quê? É a eternidade, com novos céus e novas terras, e este é representado pelo número 8. Tá? O número 8 também, ele é o do Brit Milá, que é o quê? Vida eterna. Não pela circuncisão, mas pela vida com Deus, ok? O 8 na Bíblia, ele sempre significa o que vem depois. A semana se acaba com 7 dias, né? E o que vem depois. Então, o número 8 na Bíblia é o significado do eterno. Agora vamos para Levíticos, tá? Vamos entender vou comparar aqui o ensinamento de Yeshua, 2 ensinamentos muito profundos de Yeshua na festa de Sukkot, com aquilo que a Torá fala sobre essa festa. Durante 7 dias, vocês apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 8º dia, haverá outra reunião sagrada, acabamos de falar, na qual apresentarão ofertas especiais para o Senhor. Será uma ocasião solene e ninguém fará trabalho nenhum, tá? Então, neste 8º dia, Shmini, etc., no primeiro dia da festa, no primeiro dia da festa não se faz trabalho, no 8º dia também não. E olha só o que Yeshua ensinou durante essa festa, e mais especificamente no último dia da festa. Yohanan, João 7:37. No último e mais importante dia da festa, tá? No Shmini, etc., Yeshua levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Durante os dias de Sukkot, gente, a gente vai ver agora no Talmud depois, existia uma cerimônia muito bonita com águas. E essa cerimônia era chamada de tiragem das águas. Eu vou ler depois do Talmud uma descrição completa, mas Yeshua escolheu esta festa de Sukkot, não foi só pelo que a festa representa, mas esse ensinamento dele ser água viva, ele também escolheu isso no momento em que uma cerimônia de águas era feita na festa de Sukkot, e, como diz o Talmud aqui, aquele que não viu a celebração da tiragem das águas, nunca viu celebração em seus dias. Então foi nesse momento que ele se declarou como rios de água viva. Olha o que diz Isaías 12:13. Com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. Tá? Memeine ha Yeshua. Yeshua é o nome do nosso Messias, salvação. Então é interessante que ele fala água das fontes de salvação. E Yeshua disse: vinde a mim os que têm sede. Quer dizer, ele está se colocando como a fonte de salvação. Vocês imaginam, ele falando isso, as pessoas lembrando de Isaías, né? Falando das fontes de salvação, Yeshua, e o próprio Yeshua dizendo: vinde a mim, aqueles que têm sede. Isaías 55:1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Quer dizer, ele fala que comprar aqui é de graça. Salmos, Salmo 36, 9 e 10, da Bíblia cristã, é o 8 e 9. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está a fonte de vida. Na tua luz veremos a luz. Yeshua vai falar de luz. Daqui a pouco nós vamos analisar um outro ensinamento que ele fala sobre a luz. Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram a fonte de águas vivas. E cavaram cisternas quebradas, que não retêm as águas. Então, no momento em que ele se declarou como fonte de águas vivas, imediatamente as pessoas pensaram nesses profetas, nesses salmos. E em outros versos também, eu não coloquei todos aqui, mas imediatamente ele se classificou como aquele que traz as águas, aquele que é a purificação. Quer dizer, ele se identificou
com a fonte de águas vivas de Ermiarro, por exemplo, que era o próprio Deus. Tá? Apocalipse 22:1, e mostrou-me o rio puro da água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Tá? Então, em Apocalipse 22, Yeshua e Hashem, Yeshua e Deus, têm o mesmo trono. E aí, gente, agora a gente vai falar do ensinamento de Yeshua, falando sobre a luz. Tá? Não é possível provar que ele disse que ele também ensinou sobre a luz na mesma festa de Sukkot. Mas, como ele diz aqui, tá, são versos muito próximos, e Yohanan diz, Yeshua lhes falou outra vez. Então, é muito provável, tendo em vista o que nós vamos ler agora, que Yeshua também tenha dado esse ensinamento de luz sobre na festa de Sukkot, nos dias da festa de Sukkot. Tá? Então, Yeshua lhes falou outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou ler aqui um trecho que está no Mishnah, que está no Talmud da Babilônia e também no Talmud de Jerusalém, no Sukkah. Olha só o que diz. Esta era a sequência de eventos. Ao final do primeiro dia da festa, os sacerdotes e os levitas desciam, né, do pátio, que eu traduzi aqui, desculpa, desciam do pátio dos israelitas para o pátio das mulheres, onde realizariam um preparo significativo. Como a Gemara é um comentário sobre o Mishnah mais Gemara formam o Talmud. Havia candelabros de ouro em postes no pátio do templo. E a luz do candelabro era tão brilhante que não havia um pátio em Jerusalém que não fosse iluminado pela luz do lugar da tiragem das águas. Então, aquela cerimônia da tiragem das águas era muito iluminada, de forma que todo mundo pudesse ver. Os observantes da Torá, as pessoas que observavam a Torá, e os homens de ação dançavam diante do povo que assistia à celebração, com tochas acesas que faziam malabarismo nas mãos e recitavam trechos de cânticos e louvores a Deus. E os levitas tocavam liras, harpas, símbolos, trombetas e inúmeros outros instrumentos musicais. Então, foi no meio destas celebrações da tiragem das águas e dos candelabros que Yeshua se identificou como água viva e se identificou como eu sou a luz do mundo. Então não foi por acaso. Ele escolheu esta festa de Sukkot, porque era nesta festa que as águas nessa cerimônia, as águas eram tidas como purificadoras e a luz brilhava por todo o local em volta do templo. Okay? Nesse momento, nesses dias que ele escolheu para se declarar como água viva e como luz do mundo. Isaías, vamos falar um pouco de versos agora sobre a luz. Isaías 9. Mas no futuro ele honrará o caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações, onde Yeshua fez o seu ministério, onde Yeshua praticou o seu ministério. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, uma luz raiou. Salmo 27:1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Vayeshui. Minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. Apocalipse 21:23. E a cidade não precisa de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. E Yeshua é a lâmpada dessa nova realidade, desses novos céus e novas terras. Agora, olha só, Provérbios 6:23, porque o mandamento é lâmpada e a Torá é luz. Então aqui, mitzvah, tá? Mitzvah é a lâmpada e Torá é a luz. Provérbios, porque o mandamento é lâmpada e a Torá é luz. Então, o que Yeshua está dizendo, gente? Eu sou a luz. Eu sou aqueles que vocês devem obedecer. Eu sou aqueles que vocês devem seguir. Eu vim viver a Torá. Eu vim ensinar. Eu vim aqui para ser a Torá viva. Eu vim aqui para ser o tabernáculo entre vocês. Eu vim aqui para trazer expiação, para fazer intercessão e para ser a Torá viva, servindo como exemplo de como vocês permanecerão na minha luz e trarão a luz de Deus para o mundo. Esta é a mensagem dele. Esta foi a mensagem dele. A água purifica e a luz ilumina o caminho. Okay? Ele veio fazer as duas coisas. Ele veio nos purificar
e veio apresentar o perfeito caminho. 1 João 5,7, e esta é a mensagem que ele, Yeshua, que dele, Yeshua, ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Yeshua, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz da Torá, andar na luz de Yeshua. Não existe diferença. Andar na luz da Torá significa andar na luz de Yeshua. Conclusão. A festa de Sukkot mostra como Yeshua voltará para eternamente morar conosco. E todos verão a sua luz e seguirão a sua Torá, que será ensinada de Sião para todo mundo. João 14,15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 15,10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Gente, não é uma contradição isso, tá? Ele está dizendo que quem ama mantém os mandamentos. E quem permanece cumprindo os mandamentos se mantém no amor de Deus. Ok? E esta é a mensagem. E eu queria concluir aqui, nessa época, com uma mensagem rápida aqui, gente. Yeshua cumpriu toda a Torá aplicável a ele. Era um homem solteiro, não levita. Só que nós não enxergamos, tá? No Novo Testamento, nas Escrituras Apostólicas, Yeshua falando de halachá. Como cumprir cada mandamento. Tá? Certamente, ao discutir com seus discípulos, né, nos anos que ele passou aqui, certamente ele explicou mandamento por mandamento. Certamente ele falou com seus discípulos muito sobre o que deve, o que não deve ser feito no Shabat, como cumprir as festas, como se comportar no Yom Kippur. Mas não existe ensinamento por escrito a respeito de Yeshua mostrando como seguir cada mandamento. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: Yeshua se preocupou em nos dar o princípio. Os princípios através dos quais nós devemos cumprir os mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Com esses dois princípios escritos em nossos corações, nós poderemos obedecê-lo e trazer a luz de Deus para o mundo. Porque obedecer a Torá não é algo individual somente. Obedecer a Torá significa amar o próximo, trazer a luz de Deus para o mundo. Então, muita gente está preocupada, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer na festa de Sukkot, nos demais dias. O que você deve ou não deve fazer está na Torá, está na Bíblia. Tradições, o que diz o Talmud, é escolha sua. Se você acha que alguma tradição faz sentido, pratica. Aquilo que você acha que não faz sentido, não pratica. Mas não é nisso que nós temos que nos focar. Nós temos que nos focar nos princípios. Como ele disse, vocês me amam, cumprem os meus mandamentos. É o princípio que nós temos que nos preocupar em seguir, tá? Não é exatamente, olha, eu posso olhar no espelho no Yom Kippur, ou eu posso escovar os dentes no Yom Kippur, eu posso amarrar um cadarço no meu sapato no Shabat. Isso não é importante. Yeshua se preocupou com os princípios para que nós possamos primeiro sermos transformados, para depois podermos trazer a luz de Deus para o mundo. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar. Obrigado mais uma vez, Ralph.